Quais as atividades que mais cresceram durante a pandemia? Economia no programa Encontro Marcado. Economista professor Paulo André de Oliveira. Paulo, durante a pandemia, toda essa tristeza que nós estamos vivendo, quais são as atividades, quais são as categorias que mesmo com a pandemia conseguiram crescer? Oi, Márcio, tudo beleza? Várias atividades tiveram crescimento por conta delas satisfazerem uma necessidade que nós tivemos aí com a diminuição da mobilidade, e com o distanciamento social. Nós sabemos que o e-commerce aumentou de movimento, Nós sabemos que nós tivemos todas essas atividades que substituíram o contato físico, elas tiveram um aumento de participação. É o caso da Amazon, por exemplo, que teve um lucro imenso. Isso não quer dizer que ela se aproveitou da situação. Na verdade, ela resolveu um problema que nós temos no momento, As entregas, delivery e coisas desse tipo. A tecnologia, ela acelerou. Então, muita coisa que parecia que era momentânea passou a se acelerou. Quando eu falei do e-commerce, as lojas, por exemplo, tiveram que partir para isso daí. E a gente fala também do agronegócio. O agronegócio se beneficiou da pandemia. Os preços dos alimentos subiram. Por que isso aconteceu? Será que isso daí foi alguma coisa benéfica para eles? Para começar, por que, por exemplo, o arroz aumentou de preço? Será que foi por uma ganância dos nossos produtores de arroz? Até 2019, o consumo de arroz vinha caindo. As pessoas estavam substituindo o arroz por outras coisas mais elaboradas, mais caras. Quando nós entramos na pandemia, nós tivemos uma forte queda de renda. Uma forte queda de renda que permanece para muitas faixas da sociedade. E essa forte queda de renda fez com que certos alimentos aumentassem o consumo, porque outros diminuíram de consumo. O arroz é um exemplo disso porque, apesar de ele ter aumentado de preço, ele é um produto mais acessível. Então, quando a renda cai, as pessoas consomem aquilo que é mais barato. A renda caiu, o arroz subiu e aumentou o consumo de arroz. Mas que loucura é essa? É porque você não tem um substituto para o arroz. As pessoas passaram a comer em casa e elas deixaram de comer coisas mais elaboradas. Então o consumo de arroz aumentou, principalmente porque você deixou de comer coisas mais elaboradas, de comprar coisas mais elaboradas para consumir mais arroz, principalmente nas faixas de renda menores. A gente vê o preço da carne. Por que a carne subiu tanto? Foi por causa da pandemia? Na verdade, a carne já vinha subindo de preço porque nós partimos para o mercado chinês. E o chinês passou a consumir mais carne. Isso daí fez com que as nossas exportações aumentassem para o país asiático e com isso os preços subiram dentro do país, dentro do Brasil. Então, essa questão, na verdade, ela ia acontecer de qualquer forma. E muitos outros preços da economia que subiram foi por queda de escala na economia. Então, às vezes a gente imagina que tudo isso daí foi porque as pessoas quiseram ganhar mais dinheiro. A pandemia ela desorganizou a economia e muitas coisas aumentaram de preço porque eles diminuíram o volume de produção, eles ficaram mais caros para produzir. Pode ter tido abuso de preço? Com certeza sim. Então, vários setores, mesmo o agronegócio e o nosso setor exportador se beneficiaram da pandemia, porque nós somos exportadores de commodities. E nós se beneficiamos também porque como o câmbio, a nossa moeda se desvalorizou, ficou mais fácil de exportar. Então o exportador passou a conseguir colocar o produto no exterior e isso daí beneficiou principalmente o produtor agrícola. Então certas coisas que a gente imagina e atribui à pandemia, elas já estavam para acontecer, principalmente no setor de commodities. Muitos setores, e a gente vê isso até o momento, principalmente aqueles que prestam serviço para famílias, eles continuam patinando, principalmente os prestadores de serviço. O produto interno bruto de um país, ele pode ser visto de várias formas, pela produção, pela despesa, pela geração de renda. Mas falando da parte de despesa, ou seja, para onde vai o produto que é produzido no país? Uma parte dele, mais de 60%, é para as famílias. E diminuiu muito o consumo das famílias por conta da queda de renda. Então, para nós, a exportação passou a ser um escape. O efeito colateral disso daí
foi o aumento dos preços. Nós estamos vendo o dólar reduzir os preços agora nas últimas semanas, isso deve continuar, então isso daí vai fazer menos pressão sobre os preços. O governo vem aumentando a taxa de juros, que vai contribuir também para reduzir o valor do dólar, que deve dar uma amenizada nos preços também. Então nós temos várias coisas que vêm acontecendo, que apesar do nosso cenário momentâneo não ser os melhores, estão demonstrando que as coisas vão melhorar. Inclusive, né, a vacinação avançando, que é um ponto aí fundamental para que as coisas caminhem melhor. Houve quem cresceu, né, isso já vinha acontecendo, e a pandemia, na verdade, acelerou tudo isso daí, que é principalmente coisas ligadas à tecnologia, né, e também as nossas exportações, principalmente de commodities, que já estavam se acelerando. E com a pandemia, isso daí acabou se ampliando por causa de uma necessidade global. É isso aí.